Vamos ver, o pessoal está chegando. Boa tarde a todos, a todas, sejam bem-vindos. Estamos aqui pontualmente. Queria agradecer, enquanto as pessoas estão chegando, a presença do Robson Munhoz, da Neogrid. Obrigada, Robson, por aceitar o convite, por estar aqui conosco. Olegário Araújo, também, Inteligência 360. Um prazer, que bom recebê-lo aqui também. Luísa, obrigada, Luísa Zacarias da Horus também. Luísa vai compartilhar aqui muito dado interessante para que a gente possa aí discutir com o Olegário e com o Robson, que tem muito conhecimento, muita coisa para compartilhar. E me apresentar, né? Sou a Bruna Falani, também estou aqui representando a Horus como diretora de marketing. É um prazer, uma alegria receber todos vocês. Obrigada a todo mundo que se inscreveu, que está chegando. Compartilha aí com as pessoas, estamos ao vivo, vai ser um papo incrível. Depois a gente vai compartilhar também o material que a gente vai mostrar aqui para que vocês possam olhar com mais calma e entender a movimentação, porque tem sido um ano desafiador e tem muita coisa para acontecer ainda esse ano. Então, a gente quer aqui compartilhar e contribuir para que seja inspirador e que possam ajudar nas estratégias de vocês para o ano de 2022. Bom, eu queria começar, para a gente esquentar, queria aqui pedir para a Luísa falar um pouquinho sobre a Horus, comentar sobre as expectativas que a gente tem hoje, e depois a gente passa a palavra para o Robson e para o Olegário, pode ser? Pode ser. Obrigada, Bruna. Obrigada, Robson e Olegário, por aceitarem o nosso convite para a gente bater esse papo aqui sobre o cenário de varejo, o que aconteceu no primeiro semestre, o que teremos de perspectivas para o segundo, e falar aqui rapidamente sobre a Horus, para quem não conhece em profundidade. A Horus é uma empresa de inteligência de mercado que faz parte do ecossistema de negócios da Neogrid, e que trabalha basicamente usando como seu insumo principal as notas fiscais de vendas do varejo, em especial do varejo alimentar. Mensalmente, a Horus coleta cerca de 35 milhões dessas notinhas fiscais, que permitem, então, reportar dados sobre todo o consumo alimentar do Brasil, comportamento de compra, dinâmica das vendas, para trazer o real entendimento do cenário, tanto no pequeno varejo, no médio, no grande e até no atacarejo. E, com base nesses dados das notas fiscais, nós construímos estudos e análises, e aqui, especificamente no dia de hoje, vamos falar um pouco sobre o mapa do consumo, que é um estudo que a gente faz para analisar alguns highlights do primeiro semestre. Excelente, Luísa. Obrigada pela introdução. Queria passar a palavra para o Robson para convidar a dizer e contar um pouquinho, para quem não conhece ainda, né? Contar um pouco sobre o Robson e dizer aí as expectativas para hoje. Muito bom, muito obrigado, Bruna, muito obrigado, Luísa. Um prazer estar aqui com meu amigo Olegário. Eu não sou tão famoso quanto ele, né, Bruno? Então eu tenho que me apresentar. O Olegário deve ter participado de 208 mil lives só na pandemia e continua. Uma por dia, né? Uma por dia. Uma por dia, O professor Olegário está aí bombando nas mídias. Meu nome é Robson Munhoz, eu sou diretor de Customer Success aqui na Neogrid. E é um prazer ter a Horus com a gente, né? E um prazer estar aqui a convite da Horus também, para falar para o nosso público aí, e ajudar nos desafios do dia a dia de quem está nos ouvindo, nos assistindo, né? Porque com o mercado cada vez mais desafiador, né? Acho que a Luísa vai falar bem sobre isso aí. O nosso papel aqui, nosso intuito, obviamente, é trocar figurinhas, falar um pouco do que a gente sabe, mas muito mais aprender, né, com o time aí, e ter outras visões interessantes. A Neogrid é uma empresa de supply chain constituída há 23 anos, que abriu seu capital aí há pouco menos de 2 anos, né, na Bovespa, em São Paulo, e vem aí com um desafio enorme de interligar varejo e indústria num processo colaborativo para que, no final do dia, o produto esteja lá, né, na gôndola, o produto esteja na quantidade certa, na hora certa e na loja, no local, enfim, né, no local correto.
Então, esse é o nosso desafio, e o meu desafio aqui na Neogrid, obviamente, como Customer Success, é fazer literalmente aí o que meu cargo aqui exige, que é o sucesso do cliente, né? Então, no final do dia, a minha atividade junto com o meu time dentro da Neogrid é levar para que o cliente tenha sucesso e êxito em tudo que ele faz. É um prazer estar aqui. Muito obrigado, Bruna. Obrigada, Robson. Bem-vindo novamente. Olegário, bem-vindo. Para quem ainda não conhece, você se apresenta, fala um pouco sobre você, sobre a Inteligência 360. Novamente, obrigada por aceitar o convite. Está mudo, Olegário. Que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite, né, de estar aí com você, Bruna, né? Já convivemos há tanto tempo com a Luísa e o Robson. O Robson sempre generoso nas palavras, né? Mas um empresário com a trajetória de sucesso, tudo, mas ele é sempre generoso e humilde aí nessa trajetória dele. Aprendi muito juntos. Bom, a minha trajetória está muito ligada ao uso da informação, especialmente pelo varejo, e o nome próprio Inteligência 360 tem que parte da premissa que, primeiro, a informação é o que permite a linguagem comum entre as diferentes áreas, e esse diálogo, se não for construído com base em dados, fica com base no achismo, nas crenças, nas opiniões, e isso pode levar a conflitos, porque são percepções diferentes da situação. E essa parceria, né, essa relação Neogrid e Horus, eu acho incrível, porque a gente traz muitas visões sobre o comportamento do consumidor. E a Shopper 2B, aí, no caso, a diretora de marketing da Horus, complementa com a visão do Shopper, né? Porque quando a minha expectativa é trazer aí, a Luísa vai trazer para a gente, uma inteligência situacional. Quer dizer, o que está acontecendo? E, junto com isto, é a gente ter a habilidade de olhar muito além dos números, porque nós estamos falando do comportamento de seres humanos que estão tendo que fazer escolhas lá no ponto de venda e outros seres humanos que estão dentro da indústria, dentro do varejo, tomando decisões. Como consequência, os números que a gente vai mostrar aí. Então, minha expectativa é alta, eu sei que eu vou aprender bastante aí. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Obrigada a você, Olegário. Bom, então vamos começar. Acho que tem muita gente interessada em saber aí, entender quais são os resultados. A gente está aqui para mostrar como foi o comportamento do primeiro semestre de 2022, entender alguns dos comportamentos, entender quais foram os desafios para que a gente possa discutir e pensar como isso se desdobrará para o segundo semestre. A Horus tem feito alguns conteúdos como esse. Como vocês sabem, o nosso propósito é democratizar a informação e trazer conteúdo é parte desse objetivo. Então, eu vou passar a palavra para a Luísa. A Luísa vai compartilhar aqui algumas informações e contar um pouco da história para que depois a gente possa introduzir o Robson e o Olegário na conversa. Obrigada. Obrigada, Bruna. Antes de começar, eu vou até compartilhar daqui a pouco alguns slides, mas antes de compartilhar, queria contextualizar um pouco o que foi esse nosso primeiro semestre, que foi que apresentou um cenário muito difícil, com a inflação brasileira que terminou já 2021 um patamar acima dos 10%. Esse ano, né, começou bastante pressionado, com números saindo altos, e no início do ano, quando a gente acha que vai se ver livre da pandemia, vai voltar a um estado de normalidade, somos surpreendidos por uma guerra, né, entre a Rússia e a Ucrânia, que gerou muitos impactos, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né? Então, fazendo com que no primeiro semestre a inflação, né, que já terminou no passado no patamar dos 10%, em abril atingiu 12% no acumulado de 12 meses, e numa situação que o país ainda está enfrentando um cenário econômico de desemprego alto, de baixa renda, de endividamento, de pouco crescimento, quer dizer, série de fatores que impactam diretamente no consumo das famílias, né?
apesar da gente ter tido uma deflação aqui esse mês, né, no mês passado, já é o segundo semestre, né, já são notícias alvissareiras, né, mas a gente ainda continua com um acumulado de 2 dígitos, impulsionado fortemente, principalmente pela inflação dos alimentos, com destaque para frutas, legumes, verduras, café, leite, derivados, né? Quer dizer, a guerra na Ucrânia, ela impactou diretamente nas commodities, impactou também muito nos produtos derivados do trigo, né? Naquele pãozinho nosso de cada dia, em massas, em biscoitos, e também, como eu falei, nas commodities, principalmente no milho, que é muito usado na ração dos alimentos, que são a base das nossas proteínas, né? E aí, com isso, tivemos elevação de preço de frango, da carne bovina, e o impacto que a gente tem visto todo dia nos jornais, né, na mídia, no leite, né? O leite, pelo IPCA que saiu ontem, só nesse mês aumentou em média 24%, se eu não me engano. Isso muito em função justamente desse aumento do custo de produção, por conta do aumento do milho, do preço do milho internacionalmente, e também por conta da entre-safra, né, desse momento de inverno, estiagem nas pastagens, que prejudica a qualidade das pastagens e acaba reduzindo a oferta de leite no mercado, né? Enfim, Luísa, são vários... Desculpa. Você está mudando o slide, não? Não, ainda não. Só botei o slide de fundo e comecei a dar esse contexto antes de entrar propriamente nos números. Estou só dando o cenário, contextualizando o que a gente viveu, né, para entrar finalmente nos números, né? Então, para dizer que a gente também passou por vários problemas climáticos, né? No ano passado, estiagens, crise hídrica. Esse ano, no início, a gente já começou o ano com verão, com chuvas torrenciais, que também destruíram várias lavouras e geraram aumento de preços de diversos produtos, principalmente os hortifruti granjeiros, né? Vivemos preços altíssimos de legumes, de frutas, enfim. Então, tivemos vários fatores que influenciaram, principalmente nos alimentos, que são, vamos dizer, o produto principal, né? Além do higiene, limpeza e bebidas, né? Aqueles que estão lá povoando os supermercados, né? E que vão impactar justamente no desempenho das vendas no varejo. Então, por conta disso, a gente vai começar a mostrar alguns números que demonstram movimentações, né? Em especial, então aqui eu estou mostrando o comportamento do primeiro semestre de 21, segundo semestre de 21 e o primeiro semestre de 22, as métricas básicas, né, que ajudam a entender como é que está o comportamento de consumo, como o ticket médio e a média de itens, né? O ticket médio já era de se esperar que ele aumentasse, por conta principalmente do aumento da inflação, né? Por conta da inflação dos alimentos, né? Mas é curioso observar que no último ano aumentou o ticket médio, mas olhando só o primeiro semestre, que é o gráfico do primeiro semestre de 2022, que é o gráfico da direita, a gente vê um aumento de ticket médio até o mês de março, mas depois já uma queda nesse valor, né, demonstrando que realmente, mesmo com o aumento dos preços, o ticket médio está apresentando o quê? Já apresentou queda de abril em diante, assim como o número médio de unidades compradas, né, reforçando o cenário, né, que a gente tem percebido, né, que cada vez mais o consumidor compra menos produtos porque está com o bolso cada vez mais apertado, está sendo obrigado a fazer escolhas e comprar apenas aquilo que cabe, né, no seu orçamento, né? Então, no início do ano, em janeiro, o consumidor gastava em média R$ 77,50 e levava 12,5 itens em média no seu carrinho de compras. Em junho, ele passou a gastar R$ 81, quer dizer, mais R$ 3,50 para levar 11,4 itens, quer dizer, menos um item, e gastando mais 4,5% e levando menos 9% em número de unidades, né? Quer dizer, um aperto, um arroxo muito grande no bolso do consumidor, do orçamento, levando ele a comprar cada vez menos. Quando a gente olha do ponto de vista de canais, a gente observa um crescimento do atacarejo de 29% do ano passado com relação a esse, 29% no ticket médio, né, olhando com relação ao ano passado,
muito, obviamente, alavancado pela inflação dos alimentos, e de 11% no número de unidades consumidas em relação ao ano anterior. Então, quer dizer, diante desse cenário de retorno à inflação, né, aliado a esse cenário de desemprego e perda de renda, não é de se admirar que o atacarejo continue, né, tendo relevância, principalmente pela proposta de preço baixo e tendo efetivamente ampliado a preferência dos consumidores, que acabam, né, se remetendo àquele cenário de inflação dos anos 80, né, em que o consumidor fazia a famosa compra do mês, né, para se proteger do aumento de preços ao longo do período, né? Então, esse impacto também que a gente teve aí de crescimento no número de itens no início do semestre é muito por conta disso. Aqueles que podem, os consumidores que podem, correndo para abastecer suas despesas para ficarem mais para preservar melhor o seu dinheiro, fazer o dinheiro render mais. E por outro lado, né, você também tem uma relevância do pequeno varejo, o autosserviço de até 4 checkouts, que é outra ponta, né? Que, por um lado, o atacarejo, as compras grandes de abastecimento, o pequeno varejo, o autosserviço até 4 checkouts, ele também tem um protagonismo, né, se fortalecendo como uma alternativa para compras menores, de reposição e de conveniência, né, com aqueles mercadinhos de vizinhança, e também para atender aqueles consumidores que estão com dinheiro contado no bolso, que não tem dinheiro, às vezes, para uma locomoção, para um deslocamento para um supermercado, e muito menos para um atacarejo para fazer uma compra grande, né? Então, ele vai recorrer àquele pequeno varejo, mesmo pagando mais caro, às vezes, pelo produto, mas é para fazer aquela compra emergencial para poder sobreviver, né? E esse modelo de varejo aumentou o valor do ticket médio em 29% também, curiosamente, o mesmo número do atacarejo, e em 22% o número médio de unidades compradas, enquanto o super e o hipermercado, né, os supermercados tradicionais, apresentaram um pouco a variação no ano, até refletindo um pouco de redução no número de unidades. Então, esse é assim, um primeiro overview, né, desse cenário que a gente vê muito impactado no comportamento, mudando em diferentes comportamentos, diferentes preferências, né, do consumidor para tentar sobreviver a esse cenário tão difícil do primeiro semestre. Luísa, antes de você avançar, acho que tem bastante informação aqui para a gente poder conversar, e eu queria colocar o chat à disposição para as pessoas mandarem dúvidas, perguntas, mas eu queria aqui perguntar ao Olegário, o Robson depois fique à vontade também para comentar, mas a gente vê aqui os extremos, né? Então a gente vê um atacarejo crescendo, né? E o pequeno autosserviço também crescendo. Luísa trouxe aqui uma referência de 29%. A gente tem aqui um desafio quando a gente olha do ponto de vista do varejo, como se posicionar de maneira estratégica com essas mudanças, né? Então a gente vê, dependendo da situação econômica, o consumidor se comportando e buscando aqui, ou de acordo com o que cabe no bolso, ou o que está mais perto dele, né? Então, eu queria que você trouxesse um pouco aí da sua visão sobre esses desafios que o varejo tem e que virá mais para frente, né? Perfeito, Bruna. Quando eu olho para os números, como eu disse lá no começo, é mais do que números, nós estamos falando do comportamento do consumidor e das estratégias. O que vem claro para mim é que, primeiro, né, formato atacarejo, atacado por autosserviço, fica cada vez mais acessível, com um grande número de lojas inaugurando, que tem um impacto importante. E os formatos de loja, eles têm um papel de cumprir diferentes ocasiões de consumo. Então, quando eu olho para o atacarejo, eu tenho uma ocasião de consumo que é abastecer o lar. Então, eu vou para lá, e foi um pouco do que a Luísa falou, para poder fazer essas compras do mês, né, que me traz o benefício do volume, etc. Mas eu olho para o formato como consumidor, consumidora, eu vejo um benefício, eu tenho uma percepção que, ao comprar no formato, eu estou economizando. Então, isso faz parte da estratégia, e enquanto varejista, eu opero com formato de atacarejo,
reconhecendo que os consumidores têm diferentes ocasiões de consumo que eu tenho que entender. Entender para atender essas diferentes necessidades. Claro, se são diferentes necessidades que o consumidor tem, neste caso, abastecimento, isso normalmente implica em ticket médio maior, algumas vezes em deslocamento maior e desembolso maior. Mas todo mundo também tem as necessidades do dia a dia, que é comprar perto de casa, por diferentes razões. Então, o ponto que fica para mim é o varejo do autosserviço, né, o supermercado, com 5 ou mais checkouts, como está aqui trabalhado, ou mesmo o pequeno varejo de 1 a 4, como ele, se ele tá dando as opções que os clientes precisam, em termos de posicionamento de preço, quer dizer, eu tenho um produto no preço mais alto, meu sortimento está adequado para um produto intermediário e para o preço mais baixo. Então, eu preciso muito da informação para entender o que eu estou oferecendo para o meu cliente. Tem uma análise da Horus que eu sou um fã, que é a análise de incidência, por exemplo, que vai trazendo quem compra o quê, compra também o quê. Então, isso vai nos ajudando a entender esse comportamento do cliente para fazer ajustes. Então, esse, para mim, está um lado que a gente entender o papel do formato, porque não adianta a loja que oferece serviço querer ser a mais barata, porque o serviço não permite isso. E o atacarejo que vai pôr muito serviço corre o risco da conta não fechar. Então, entender essas missões, esses papéis importantes para a gente ver como o consumidor percebe cada formato e como atende às necessidades. O segundo tem muito a ver com o que a Neogrid faz quando olha para a supply, né, para a cadeia de logística. Eu estou com o produto certo, na loja certa e na quantidade certa. E se eu fosse além, com o preço certo, porque precificar pela média não dá. Então, eu entendo que esse é um desafio do varejo quando eu estou disso. A pergunta é, você precifica tudo igual, põe um markup ali e estabelece um preço único? Eu preciso olhar para esses diferentes missões de compra e papéis de categorias e falar como é que eu estou precificando. E mais do que isso, estou garantindo que o produto está acessível ali na loja, que senão eu vou perder uma oportunidade de venda se eu tenho ruptura. Esse cenário continua, mas nós temos uma coisa muito interessante para o segundo semestre, que o supermercado não pode perder, né? Tanto o pequeno varejo quanto o supermercado em particular, aí, imaginando que eles estão aqui apresentando os maiores desafios, que é a Copa do Mundo. Ou seja, vamos ter uma nova necessidade de ter um conjunto de categorias que podem contribuir muito para o resultado, que é o momento de celebração, o momento de estar com amigos, e que é a Copa do Mundo, que não é só a cerveja. Junto vem outras categorias, como se preparar aí nesse segundo semestre para ter melhores resultados com elas. Eu vou parar por aqui para deixar para o mestre Robson complementar aí. Excelentes observações. Eu tenho feito aí alguns estudos, né, muito voltados para o mundo B2B. Certamente aí devem ter muitas pessoas que estão nos assistindo aqui que podem ser supermercadistas ou fornecedores, né, no final do dia. O que a gente vem percebendo e nos chamou muita atenção é a quantidade de estoque que o varejo ele atingiu ou alcançou no final do primeiro semestre, né? Conversa muito com esse slide, com esse material que a Luísa apresentou, mas a gente começa a perceber o varejista ele se estocando menos, né? Então, o varejista comprando menos volume. Então, reflexo disso, né? A gente percebe o quanto o varejista está atento à venda propriamente dito. Então, quando a venda não acontece, ele é automaticamente o primeiro pedal que ele pisa é o freio. Então, ele tem aí uma readequação no seu volume de estoque. E o Brasil, né, quando a gente lê as lojas, quando a gente lê a informação de estoque, a gente vê o menor índice de estoque dos últimos 2 anos.
E conversando com alguns varejistas, eles ficam naquela condição de dizer o seguinte, olha, como o valor da mercadoria está aumentando demais, material aqui também bem colocado pela Luísa, qual é o efeito causado no varejo? Né? O varejo passa a também comprar menos do fornecedor, né, da indústria ou do distribuidor, e muitas indústrias também pisaram no freio com restrição de produção, porque a gente tem que entender a cadeia de abastecimento, e para entender a cadeia de abastecimento, eu não posso deixar de lado a cadeia produtiva, né? Então, como a Luísa disse no começo da apresentação, né, tivemos uma guerra aí que afetou uma série de valores de produtos pelo mundo todo, e o Brasil, obviamente, foi bastante afetado. Seja combustível, né, seja efeito dólar, seja insumo, propriamente dito. Então, a indústria se viu muito desafiada a conseguir produzir mesmo volume pelo mesmo preço, certamente não conseguiu, teve que reduzir volume e aumentar preço, a gente mapeou 100% dos fornecedores que nós mapeamos aumentaram preço, tiveram que aumentar preço, né? Não conseguiram segurar esse aumento da cadeia de abastecimento e, obviamente, foram negociar com o varejo, né? O elo adiante. O varejo, diante desse cenário, também passa a comprar menos, e o varejo passa a comprar menos por dois fatores interessantes. O primeiro, da indústria não conseguindo cumprir a carteira de pedido, eu não consigo atender todo o pedido que você está me mandando, eu vou atender parcialmente. Por que isso? Porque eu não sei se eu consigo produzir o segundo lote, terceiro lote, o quarto lote desse produto pelo mesmo preço. Então, a indústria também não consegue pegar pedidos muito grandes. E existe, como tudo nessa vida, né, para quem já vive no Brasil há alguns anos, depois da inflação, é natural que em algum momento, não sabemos quando, mas é natural que em algum momento venha a deflação, ou pelo menos se estabilize. Né? Então, quando a gente olha para um pouquinho do futuro e vê o ministro da Economia falando e começa a acompanhar alguns itens aqui de primeira necessidade, a gente começa a ver aí uma deflação, que eu acho que a Luísa deve falar na sequência. Então, essa deflação, ela também causa uma situação para o varejista, onde ele tem que tomar uma decisão. Ele continua comprando no preço antigo ou agora ele está esperando a indústria oferecer um preço novo e menor? E se a indústria aparecer lá no varejo para oferecer produtos com menor valor agora do que haviam sido vendidos, certamente o varejo fica preocupado com o estoque que ele já tem na gôndola. Então, ele vai ter que perder margem para repassar, ele vai ficar fora da situação de preço. Então, isso tem causado um desafio extra aí nessas negociações entre varejo e indústria, né? Muito olhando para a quantidade de estoque e, obviamente, tomando como primeira decisão consumo, né? O atacarejo, obviamente, cresce, como disse aí, né? O Olegário e a Luísa, o atacarejo cresce porque é um canal econômico onde o consumidor sabe que ele pode comprar mais produtos, né? Por um valor determinado, diante de outros pontos de venda que não conseguem fazer essa venda de volume. Então, isso muda completamente o cenário de estoque em cada um desses canais, né? Cada um desses canais passa a ter que controlar dia a dia para não errar a mão. Se o varejista coloca muito estoque, ele tem um problema de capital de giro. Se ele coloca pouco estoque, ele tem um problema de não agradar o consumidor. Então, o que a gente está vendo aí é uma necessidade, né? Alguém pode perguntar como é que a gente sai dessa. É uma necessidade, obviamente, de uma aproximação entre o fornecedor e o varejo para repensarem esses métodos, né? Como é que a gente faz a partir desses novos comportamentos e esse cenário que a Horus está nos trazendo aqui. Muito bom, o Robson, seus comentários, assim, realmente, alguns deles eu vou lá na frente mencionar, principalmente quando a gente estiver falando do cenário para o segundo semestre. Só vou concluir aqui esses highlights com 2 slides e que vou fazer vamos conversar um pouco com o que
você levantou agora essa questão também do consumo, só para dar um panorama final para a gente avançar para as perspectivas e os próximos desafios, que são enormes, né? São enormes os desafios que tanto a indústria quanto o varejo estão, nesse momento, tendo que enfrentar, né? Então, deixa eu passar aqui mais um slide. Agora eu vou falar de dois pontos interessantes, né? Um destaque, o que a gente percebeu de destaque como reflexo desse cenário de inflação alta, de perda de renda, perda de poder de compra, que a gente estava falando desse primeiro semestre do ano, né? Então, um dos reflexos é que a alta do preço dos alimentos tem gerado no consumidor a substituição, né, de uma forma geral, seja substituição de marcas por outras mais baratas, seja substituição de produtos por outros substitutos, vamos dizer assim, né? Então, o pior, assim, são dados que têm mostrado substituição de produtos saudáveis, mais saudáveis, por outros menos saudáveis, né? Com impacto diretamente na saúde das pessoas, até das crianças, por uma questão, às vezes, de uma busca por aquilo que se pode comprar, né? Então, é o caso que a gente percebeu uma queda acentuada no consumo, na incidência, né? A incidência é uma nossa métrica que ajuda, a incidência é uma métrica que a Horus utiliza para mensurar, dimensionar a presença de determinados produtos ou categorias no carrinho de compras, né? Então, vemos que o aumento do preço dos alimentos, principalmente verduras, legumes e frutas, né, impactaram diretamente na incidência, ou seja, essas categorias de alimentos perderam presença na cesta de compra do consumidor, certamente pelo aumento de preços, e também, obviamente, a pandemia também, por ter desacelerado, por ter um momento de mais normalidade, as pessoas deixaram de comer, né, se alimentar tanto em casa, então houve uma redução desse consumo, mas a gente sabe que legumes e frutas têm sido fortemente impactados pela alta dos preços. E aí, quando a gente vê, por outro lado, quais foram as categorias que mais cresceram, né, que mais aumentaram a sua participação no carrinho de compras, a gente se surpreende, tem uma surpresa, é um dado até preocupante, em ver que o consumo de biscoitos, snacks, salgadinhos e refrigerantes, que são categorias de produtos que contemplam um conjunto muito grande de produtos de baixo valor, de baixo preço, aqueles produtos baratos. Você consegue comprar um biscoito por R$ 2, snacks salgadinhos por R$ 1, R$ 2, R$ 3, refrigerantes também, né? E são produtos que não têm nenhum valor nutritivo, mas, de acordo com o nosso levantamento, existe uma hipótese, e que, principalmente fortalecida pelo fato desse aumento do consumo ter se dado nas classes socioeconômicas inferiores, mais baixas, nas classes D e E, né? Então, há uma hipótese de que esses produtos podem estar sendo utilizados até como substitutos para alimentar, né? Para saciar, para enganar a fome nas famílias de mais baixa renda, que hoje não têm condição de comprar uma fruta, um legume, um arroz, um feijão, e, de certa forma, aquilo ali ajuda a preencher aquele espaço, mas sem nenhum valor nutritivo, que é extremamente preocupante para nossas futuras gerações, né? Dessa linha da substituição, a gente viu que outro alimento que perdeu espaço no carrinho foi a carne bovina, né? E que foi fortemente também substituída por ovos, né? Ovos é um também dos top líderes aí de categorias, como uma substituição de proteínas, assim como linguiça e frango também tiveram posições de destaque, né? Então, o consumidor com o bolso mais apertado vai reduzindo o tamanho do seu carrinho, vai excluindo itens importantes para a sua alimentação e incluindo outros de menor desembolso, né, buscando essa substituição. Que é uma característica, é um comportamento comum em momentos de redução do poder econômico, né? E um outro fenômeno, né, que também tem sido bem comentado, que é a procura do consumidor, né, na hora é uma procura por desembolsar menos, né, na compra dos produtos, né? E, com isso, é uma procura do consumidor também por embalagens menores, né, em que o desembolso é menor, e também, por outro lado, vai caber, né, vai suprir aquela demanda imediata. Então, com o avanço da inflação,
e a queda no poder aquisitivo, a indústria também tem buscado, né, trazer alguma solução, investindo em tamanhos menores, né, para poder tentar atender o consumidor, né? E é um fenômeno que tem se chamado de lá fora shrinkflation, né? Aqui é chamado de reduflação de embalagens, né? Para tentar manter os clientes consumindo com o mesmo nível de desembolso, porém é uma estratégia que ela tem por trás também naquela tentativa de não apresentar um aumento de preço direto para o consumidor, né? Reduz a embalagem, mas no fundo se percebe que o preço unitário, preço considerando o valor por quilo ou por litro, acaba aumentando, né? Quer dizer, uma forma de aumentar o produto, aumentar o preço sem reduzindo o tamanho da embalagem, né? Isso a gente viu acontecer muito forte em biscoitos, chocolate em barra, chocolatados, molhos de tomate, e aqui a gente trouxe um exemplo de sabão em pó, onde a gente viu uma tendência de substituição de produtos de embalagens de 2 quilos para 1,6 kg, reduzindo bastante em termos do volume do faturamento da incidência do ano passado para esse ano, e, ao mesmo tempo, uma tendência de aumento no preço quando se considera o preço por quilo. E também vimos o mesmo acontecer nas embalagens de 1 quilo cair para 800 gramas, também numa tentativa de tentar manter o mesmo padrão de preço, mas para o consumidor, né, desembolsar o mesmo valor, mas, na verdade, na prática, ele está levando uma quantidade menor para casa e, no final das contas, um preço mais elevado. Então, são fenômenos que estão aí no dia a dia e que impactam diretamente no consumo dos brasileiros. Eu vou encerrar aqui os slides, que eu acho que o que eu queria mostrar assim, de forma geral, e depois a gente evolui falando sobre os impactos, desdobramentos, inclusive para o próximo semestre. Queria voltar aqui com o Robson e o Olegário para complementar o que a Luísa trouxe das categorias, porque a Luísa trouxe alguns exemplos, né, de situações e cenários que podem estar acontecendo com essa categoria. Eu queria ouvir de vocês também sobre qual foi a impressão de vocês, o que vocês têm visto sobre, não só sobre as diferentes performances, né, que a gente vê algumas categorias crescendo e outras reduzindo, mas também o cenário da reduflação, que é uma forma que tem de consumidor busca, né, pelo mesmo produto um tamanho menor e não impacta tanto no desembolso dele quando a gente pensa no preço unitário, né? Legal. Eu outro dia participei de uma reunião e uma das pessoas me perguntou sobre a reduflação, qual era a minha opinião, se isso era bom, se isso era ruim, né? E ali, no momento, sem pensar muito, eu disse, olha, certamente tem um benefício para aquela pessoa que tem um poder aquisitivo reduzido, né? Se você tem aquele dinheiro no bolso, e a gente tem que, obviamente, mencionar que 1/3 da população brasileira, infelizmente, vive numa situação de risco alimentar, né? Como disse super bem a Luísa, a gente tem um Brasil que ainda troca, né, um carboidrato de qualidade por um carboidrato pobre, troca uma refeição por um produto de baixo valor calórico ou nutricional, e às vezes alto calórico até. Então, muitas vezes a população mais necessitada, que é quem mais sofre nesse momento de inflação, ela tem aquele dinheiro contado, né? A gente está vendo aí os pacotes do governo de bondade, mas aquele dinheiro está contado, né? Então, ela vai até um supermercado comprar um pacote de arroz e ela tem a expectativa que, com aquela quantia de valor, né, ela vai conseguir comprar. Então, eu acredito que a reduflação ela é uma maneira de, sim, né, num primeiro momento, satisfazer aquele poder econômico que foi perdido por causa da inflação. Triste, né, porque a gente ouve que, do outro lado, nós temos as pessoas que estão comendo menos, porque o produto acaba antes do final do mês, né? Então, a pessoa fala, poxa,
o meu produto aqui, eu comprava um pacote de biscoito e antes ele durava um pouquinho mais. Agora o meu pacote de biscoito não está conseguindo chegar até o final do mês. Mas, por outro lado, aquela pessoa certamente não teria condições nem de comprar o pacote de biscoito se fosse dado o aumento de preço e ela estaria com aquele dinheiro contado. Então, o que a gente tem visto é um cenário, né, de também grande dificuldade, mas de muita oportunidade, de como a gente alimenta essas pessoas que têm esse dinheiro contado. Então, eu acho que a redução de embalagem ela tem, infelizmente, triste, mas ela tem um caráter até social quando a indústria ela se vê, ou ela aumenta o preço ou ela reduz a quantidade. Óbvio, seria melhor se não tivéssemos, né, o aumento de preço e nem a redução da quantidade, mas infelizmente não é possível porque tudo aumentou, né, todos os insumos aumentaram. Então a gente tem visto esse cenário também afetando volume de estoque, né? Mesmo na reduflação e mesmo na redução da embalagem, não foi o suficiente para que o varejo também não reduzisse as suas compras, não reduzisse o seu volume armazenado, o seu volume vendido. Como disse a Luísa no capítulo anterior, né, no primeiro bloco ali, mesmo com menores embalagens, a gente vê uma população também comprando menos, porque, de novo, né, o poder aquisitivo aí caiu bastante. Então, cenário super desafiador para todo mundo, ninguém ficou de fora dessa, mas é o que está aí. Muito bem, Robson. Você, juntando ali com a fala da Luísa, para mim foi perfeito. O ponto de interrogação que eu coloco é como a indústria conduz isto do ponto de vista da comunicação e do marketing, porque, por vezes, o consumidor se sente enganado do outro lado, porque mantém o mesmo tamanho de embalagem, tudo, e aí e ele não presta atenção, está ali no piloto automático, né? Esse, para mim, é um ponto crítico de como se conduz. Do ponto de vista de atender, de caber no bolso das pessoas, é isto. E do ponto de vista do varejo, vem para mim a discussão assim, que opções de fato eu estou dando para o meu cliente, né? Que está vindo à minha loja da perspectiva do sortimento. E quando a insegurança alimentar está aí, é uma realidade, infelizmente, para 33 milhões de brasileiros, ela é muito crítico. Mas quando eu olho para esses números, Luísa, eu vejo um grande desafio, como sintetizar tanto conhecimento que a Horus gera, né? E aí você trouxe aqui para nós, do ponto de vista da informação e analítico, o que mais impacta, o que faz sentido dentro do webinar, né? Quer dizer, o que mais impacta realmente tem um lado da nossa desigualdade, e cada loja uma realidade. Eu agregaria aí que, dependendo de onde o varejista está e o público-alvo de algumas marcas, o fato também da gente estar comparando com um período que ainda tinha a pandemia, mais gente em casa, agora mais pessoas fora de casa. Não consigo nem imaginar em que proporção que isso impacta. Depende muito da região. E aí a importância de olhar, né, como a Horus trabalha, analisar isto de uma forma mais intensa, mais detalhada no dia a dia. Mas o desafio, sim, passa por aqui. Vamos continuar com o segundo semestre muito incerto, porque ainda temos a inflação, temos as pessoas endividadas, ainda tem melhorado as condições de emprego, mas ainda é aquele primeiro movimento, os empregos, muitos deles ainda são precários, porque sempre é este o processo de uma recuperação econômica, e as pessoas têm que caber no bolso. A marca tem uma importância grande, pegando a fala do Robson ali, do ponto de vista de que, imagina, as pessoas que podem errar na marca fica mais fácil, ou seja, que tem poder aquisitivo para isso. Aquele que não pode, se errar, vai ouvir o mês inteiro, vai ter que consumir uma marca que não atende. Mas é o momento que nós, como consumidores, também ficamos mais racionais. Então, como é que a gente está trabalhando essa comunicação de oferecer realmente alternativa para os clientes?
Esse aí é um desafio que nós enfrentamos. Eu vi que a Marise está aí com a gente também, né, Bruna? Já até fez uma pergunta aí. Sim, está chegando aqui perguntas, estou vendo aqui, estão me mandando. A Marise, obrigada pela pergunta. Ela tem uma pergunta desafiadora aqui para responder, que é qual é o futuro do atacarejo, né? Com um número crescente de bandeiras agregando serviço e lojas sendo inauguradas em regiões com potencial questionável. Será que o atacarejo está trilhando o mesmo caminho do hipermercado? Olha, eu arrisco a dizer, mas aí é bola de cristal, né? Que sim, porque eu acho que a conta não fecha, e no fim do dia todo mundo tem que entregar ali uma rentabilidade. E na medida que eu vou agregando tanto serviço no atacarejo, tem dois impactos. Um prático na margem, se a empresa não buscar a eficiência da operação, buscar muita eficiência, automatizar muito processos e ter escala, tá? Tem que ter muita escala para poder volume comprado para negociar, esse é um lado. O do outro é um lado tão intangível que você que entende, viu, Bruna, que é a percepção. Quando eu começo a sofisticar demais, inclusive o sortimento do atacarejo, será que eu estou conseguindo preservar a percepção de preço baixo? Que é uma das razões de compra no canal? Não estou dizendo nem que o preço precisa ser baixo, mas a percepção é que é baixo. Agora, se eu não consigo trabalhar isto, essa percepção ficar comprometida, volta. E vai lá na minha conversa inicial. O que eu quero ser para quem, enquanto formato de loja? Que necessidade que eu quero atender? Esse formato está realmente atendendo às necessidades do cliente? Eu entendo essas necessidades e atendo com este formato? Se eu fosse sofisticar um pouco a discussão, falar, se o atacarejo fosse uma pessoa, estivesse entrando aqui, né, como uma técnica projetiva, o que ele seria hoje? Ele estaria se perdendo como o hipermercado, que era desconto, se perdeu ao longo do tempo e deixou de ser atrativo por mudanças demográficas, tempo, né, nas grandes cidades em particular. Como é que está isso? Então, é uma questão realmente desafiadora e complexa, mas que cabe sim a reflexão, porque essa entrega fica difícil. A mesma coisa fica o supermercado que quer entregar muito serviço. A conta fecha? Então, fala o seguinte, informação é essencial para a gestão do negócio. A inteligência de mercado, para mim, faz parte disso, dessa ação. E como é que está se comportando o consumidor diante dos formatos? E como é que está o meu DRE, né, meu demonstrativo de resultado de exercício por formato? E aonde eu vou buscar minha produtividade na gestão do negócio e a percepção do cliente. Mas parei por aqui. Alguém quer complementar alguma coisa? Eu não, essa pergunta é difícil, aí eu vou deixar para o Olegário. A gente está recebendo, estamos comentando que a gente está recebendo algumas perguntas, a gente depois vai consolidar para responder, porque a gente trouxe o overview do primeiro semestre e a gente tem aqui o desafio de discutir um pouco sobre o segundo semestre, né? A gente vê, alguns já deram alguns palpites aí ou comentaram sobre o que vem, mas é um segundo semestre muito desafiador em todos os sentidos, né? A gente tem eleição, a gente tem Copa do Mundo, a gente tem Black Friday, a gente tem incentivo do governo, que virá também para apoiar um pouco nessa questão de consumo e girar a economia, mas é desafiador para quem está do outro lado lá, né? Eu, indústria ou varejo, pensando como que eu vou fazer da melhor forma para atender, né? Para conseguir entregar meus resultados, entregar aquilo que eu tinha proposto ou pensado como planejamento. E a gente viu aqui, como resultado do primeiro semestre, vários cenários, né? O Olegário e o Robson, a gente viu crescimento, a gente viu queda de categorias por diferentes motivos, a indústria tentando aí atender o consumidor, reduzindo o tamanho de embalagem. Então, eu queria aproveitar que a gente tem os últimos 10 minutos aqui para ouvir de cada um de vocês como que vocês enxergam esse segundo semestre, né? Qual é a mensagem que a gente poderia ajudar
aos nossos parceiros, varejos e indústria, né, que tem um desafio grande. Então, queria escutar de você qual é a mensagem, qual a visão que vocês têm para esse próximo semestre. Perfeito. O que a gente tem visto, né, a gente tem visto como consumidor novos itens, né? Então, eu me deparei aqui em casa, a gente gosta e tem o hábito de, no café da manhã, consumir leite. E eu não encontrei leite, que normalmente a gente consumia em casa, e eu fui aí obrigado a consumir novas marcas. Então, o que a gente está vendo é um Brasil ainda muito criativo e muito aberto a lutar, e a gente tem visto aí o varejo experimentando também novos fornecedores, né? É a busca por um preço justo, é a busca por um preço honesto e é a busca pela manutenção de margens, que é tão importante para o varejo alimentar nesse momento. Então, a gente tem visto marcas novas em diversos itens e a gente tem visto também consumidores ali com a grana curta buscando novos produtos também. Esse é um cenário que permanece, né? Esse é um cenário que vai trazer experimentação para o consumidor de marcas desconhecidas que ele passa a gostar, de marcas que cabem no bolso, encontrando produtos que têm a mesma função final para o que ele precisa. Então, o cenário do segundo semestre é possível que a gente tenha uma deflação leve, mas ainda não suficiente, porque a gente não pode esquecer que a população tem um alto índice de endividamento, né? Então fica uma conta para ser paga para trás. Então a busca pela economia, a busca por produtos que cabem no bolso vai continuar, o varejo vai ser obrigado a continuar negociando e fazendo um papel importante de tentar não repassar toda a inflação a consumo, a indústria também vai buscar inovação e tentar produzir por menos, mas esse cenário de inflação, né, até ele ter esse esfriamento, eu não creio que ele é tão rápido. A gente ainda tem taxas Selic altas no país, né? Isso ainda demora para voltar ao normal. Então, será um segundo semestre desafiador, um segundo semestre com cenário de eleição, obviamente governo implantando um monte de pacote de bondades, hoje a notícia da redução do IPI, conta de luz não sofrendo aumento por enquanto, tudo isso no sentido de manter a população aí estabilizada do ponto de vista de ainda ter algum poder de compra. Isso vai, então, para fechar a minha fala aqui, vai levar varejo e indústria a sentarem, né, novamente na mesa e entenderem como é que eles vão atender esse novo consumidor. Um consumidor que entra agora no segundo semestre procurando, sim, preço mais barato. A gente vê aí varejo aumentando loja, né? Atacarejo inaugurando unidades. Então, a gente vê a população querendo comprar, precisando comprar, mas procurando economia e exigindo, né, de forma até quase que direta, que o varejista coloque novas marcas no seu estabelecimento, que tenha um preço acessível. Então, esse é o desafio do segundo semestre. Não será fácil, né? Nós ainda estamos num momento bastante delicado. A guerra não acabou na Ucrânia, né? Os nossos problemas com produção de alimentos não acabou. A gente fala muito de alimentos, mas o Valor Econômico noticiou celulose, né? Questão de celulose no mundo, o preço e as altas desses itens, porque são itens muitas vezes que têm efeito internacional. Então, a gente fala de alimentar, mas entra também aqui produto de higiene para casa, higiene pessoal e etc. Então, será desafiador. Obrigada, Robson. Vou passar a palavra ao Olegário para depois a gente finalizar com a Luísa, pode ser? Perfeito. Bom, o Robson fez um resumo excelente. Eu vou trazer uma outra perspectiva aqui no sentido de complementar o que ele falou. É um momento, sim, de muita incerteza, isso que vai caracterizar o segundo semestre, de turbulência aí, que continua. Uma operação que fica mais complexa quando eu vou buscando
e tenho que buscar opções de fornecedor, fica uma operação mais complexa, num ambiente hipercompetitivo. Então, para mim, tem dois desafios. Um grande desafio do ponto de vista da equipe, do profissional de compras, como é que ele vai ser mais proativo nessa busca de alternativa que seja inteligente para o negócio, que faça sentido para o cliente da rede, e tomar cuidado de não... Quando for pôr mais do mesmo, mas porque está faltando do outro, então eu vou buscar alternativas, e ele se colocar no lugar do cliente. Então, não é só estar negociando, é o que faz sentido para o cliente dele. Ao mesmo tempo, vai exigir muita criatividade para a gente operar lá, e a criatividade até para repensar processos. Porque nesse ambiente hipercompetitivo, buscar produtividade para ter esse preço que seja viável para o cliente e entregue resultado em termos de margem, significa que todos os profissionais dentro das organizações não pode ficar operando no piloto automático, vai ter que rever o que faz e como faz. Então, o achismo tem que ser reduzido, eu tenho que passar a olhar para a informação, ver os impactos das minhas escolhas, e isso vai estar refletindo nos números, e fazer escolhas ali novas, e criar novas alternativas para entregar o melhor para o cliente e o melhor também do ponto de vista da remuneração do acionista, que é o resultado que ele precisa para continuar investindo no negócio, etc. Então, eu vejo aí que o papel das pessoas passa a ser fundamental para alcançar essa eficiência na operação em termos de imagem e atender melhor o cliente. Para mim, não tem outro caminho, é pôr lupa na informação, porque se não colocar ali com lupa, com mais frequência no detalhe, não vai dar. O achismo é como imaginando a pessoa dirigindo uma Ferrari que está indo em direção ao abismo. Ele decide rápido e acelera e cai no abismo. Então, para um pouquinho, pensa, olha a informação antes de tomar decisões críticas para o negócio. É isso, Bruno. Obrigado, Olegário. Luísa, vou te pedir para fazer o fechamento, suas considerações, por favor. O Robson e o Olegário já foram bem precisos aí em mostrar os desafios para o segundo semestre. Eu vou só alinhavar, né, tentando juntar essas duas pontas que foram faladas. Essa questão, o grande desafio realmente que a gente tem no momento é essa questão dos preços aumentando de uma forma geral. O varejo não tem como repassar tudo, o consumidor cada vez mais endividado, com menor renda, mas ao mesmo tempo as indústrias e os varejistas precisam rentabilizar mesmo o negócio e as margens vão continuar bem pressionadas, né? A questão que o Robson falou da deflação, tivemos uma deflação agora, mas a gente também tem que alertar que essa deflação ela foi bem pontual e foi bem restrita ao desempenho da queda dos preços dos combustíveis e da energia elétrica, né? E o que isso quer dizer? Né? Que, na verdade, ele não vai representar um grande alívio no bolso das famílias mais pobres, porque a inflação dos alimentos continuou crescendo, né? Foi uma das maiores altas de inflação dos alimentos, né? A alta dos preços dos alimentos que segue forte. Eu li até uma frase que eu até achei muito interessante. Para a maior parte da população, a vida das famílias mais pobres não vai mudar muito, porque elas não comem carro nem bebem gasolina, né? Na verdade, as pessoas precisam de alimentos e de bebidas para sobreviver e os alimentos continuam a subir. Por outro lado, né, a gente tem hoje, né, essa semana, entrando na vida das pessoas mais necessitadas, né, a ampliação do valor do Auxílio Brasil, né, para R$600, que vai dar, de repente, um alívio, né, no bolso. Tem o Vale Caminhoneiros, R$1.000, tem o Vale Taxista, né? Então vai ter uma enxurrada aí de valores, né, desses benefícios do governo, né, que certamente uma grande parte deles vai ser direcionada justamente para os supermercados, para as compras de alimentos e aqueles produtos essenciais do dia a dia, né? São alguns bilhões que vão estar aí no mercado. A gente espera que essa enxurrada de recursos, né, não gere um efeito bumerangue, né? Porque com um aumento de demanda, né, isso pode acabar
pressionando a inflação e, no médio prazo, prejudicando ainda mais essas famílias de baixa renda, que são elas que normalmente mais pagam a conta, né? E, do ponto de vista do varejo, propriamente dito, né, é realmente desafiador, né? E agora, nesse momento, tem uma oportunidade, justamente com essa enxurrada de recursos que vai entrar para consumo das famílias. Então, é um momento, justamente, e aí fazendo o gancho com o que o Olegário falou, de tentar rentabilizar ao máximo. E como é que eu posso rentabilizar ao máximo, né? É trazer o shopper para junto, né? Entender que opções eu posso dar para esse consumidor, para ele comprar mais, como eu posso trazer ele mais para dentro da loja. O diferencial certamente vai ficar por conta da entrega do valor, né, que o consumidor vai enxergar daquele varejo, né? E é o momento do varejo de se reinventar, de encontrar soluções alternativas. E como fazer isso, né? É justamente olhando para os dados que ele próprio produz, mas também olhando para os dados da concorrência, para os dados do mercado, entender o perfil do seu shopper, o comportamento de consumo. E não é olhar só os dados, né? É transformar aqueles dados em informação, gerar inteligência, transformar essa inteligência em insights acionáveis. Né? O que esse dado me traz, o que ele me ensina e como é que eu posso transformar isso numa rentabilidade maior para mim? O que eu posso mudar na minha loja? O que eu posso oferecer de melhor? Para enxergar onde é que estão as oportunidades. Né? São informações que vão levar aos melhores caminhos para o melhor sortimento, para a melhor especificação. Aquilo, como vocês falaram, entregar para o consumidor o produto certo, no momento certo, no preço certo, e buscar ofertas de combinações de produtos, entendendo, também como o Olegário já falou, a cesta do shopper, né? Entender quando o shopper leva o leite, por exemplo, que outros produtos ele leva na sua cesta. Então, para encerrar, esses grandes desafios, também reforçando o que o Olegário falou, não existe mais, hoje em dia, não existe mais espaço para aquele antigo faro de negócios, aquela intuição de negócio. Hoje em dia, é imperativo usar os dados para a tomada de decisão, né? Entender o seu shopper em profundidade, qual é o seu nicho, o hábito de consumo, para então poder tomar as decisões certas. Nós estamos vivendo um momento de muitas incertezas, desculpe, e a bola de cristal, né, que vamos pegando essa palavra do Olegário, a melhor bola de cristal, a mais segura, é usar dados confiáveis, como aqueles, por exemplo, que são baseados nas transações de compra, nas notas fiscais, como do consumidor, com aquelas que até a Horus consegue analisar e entregar para aqueles que estejam interessados. Então, queria terminar por aqui, agradecer e dizer que esse material também que a gente apresentou do mapa do consumo, né, Bruna, vai ficar disponível, a gente vai entregar para aqueles que participaram do nosso webinar. Excelente! Passamos uma hora muito rápido, deliciosa. Temos desafios, mas a conversa foi boa. Sempre bom ouvir Luísa, Olegário e Robson. Queria dizer que a gente vai compartilhar o material para que vocês possam ter acesso, mas também tem muitas perguntas que a gente recebeu, então eu vou compartilhar com a Luísa, com o Robson e com o Olegário para que eles possam mandar os comentários deles e também utilizar para a gente se inspirar, quem sabe, em outras webinars como essa. Então, obrigada a todo mundo que participou, agradeço Luísa, Robson e Olegário pelo tempo, foi excelente, aprendemos muito com vocês, viu? Obrigada e até a próxima. Obrigado. Até a próxima. Obrigada, gente. Obrigada, Robson. Obrigada, Olegário. Obrigado pela nossa audiência que esteve aqui nos acompanhando, nos dando o prazer de a gente poder trocar essas informações. Obrigada. Obrigado Robson e Olegário, fica mais um pouquinho. Tá bom.